E aí pessoal, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Espacial e Projetiva. Hoje veremos os 3 últimos elementos dessa primeira parte do curso, né? O curso está dividido em 2 partes, Geometria Espacial e Geometria Projetiva. Hoje finalizamos com esse vídeo a parte de Geometria Espacial. Então começaremos com a definição. Considere gama e gama-linha 2 planos paralelos e seja M uma reta transversal a estes 2 planos. Considere uma figura F, essa figura F aqui, no plano gama. Então, esse plano aqui é o plano gama. Esse plano aqui é o plano gama. O sólido formado por todos os segmentos paralelo à reta M, que é essa reta aqui. Essa reta aqui só está um pedaço dela, um segmento, né? Ligando os pontos de F aos pontos de gama-linha, porque aqui eu vou ter um plano gama-linha, paralelo à gama, é o cilindro. Então aqui está uma representação de um cilindro. Aqui eu vou considerar essa figura, né? Então considero essa figura aqui. Essa é a figura que eu estou considerando. Aqui no plano gama, estou considerando aqui o plano gama, então está aqui o plano gama, isso. Então observe que o cilindro é limitado pelas suas bases, ou seja, eu tenho 2 bases, essa figura F aqui no plano gama, e aqui como eu vou ter um plano gama-linha, que vai estar aqui, plano gama-linha, então ele é limitado por essas 2 figuras aqui. Além disso, e por uma superfície, né, situada na região entre esses 2 planos, que é justamente essa área aqui, né? Ó, essa superfície aqui, ela tá isso. Esse segmento da reta M, esse segmento é o que a gente vai chamar de geratriz do cilindro. Então, esse aqui é o cilindro. Quando a reta M é perpendicular aos planos, diz que o cilindro é reto. Então, quando a reta M é perpendicular ao plano, a M é perpendicular ao plano, aos planos, né? Então, diz que o cilindro é reto. Do contrário, a gente vai chamar o cilindro oblíquo. Quando as bases do cilindro são limitadas por círculos, e isso aqui é importante a gente frisar. Então, como as bases são limitadas por círculos, nós temos o cilindro circular. Note o seguinte, se eu considerar o círculo aqui, né, quando essa figura aqui, quando F for o círculo, aí eu vou ter o cilindro circular aqui, eu vou ter esse aqui, vou ter o cilindro circular. Claro que aqui é só uma representação, né? Vou apagar aqui, e aí a gente vai ter esse tipo de figura aqui. A distância entre os 2 planos usada na definição do cilindro, né? O cilindro propriamente, o cilindro mais geralmente, ele é dito de altura. Então, a altura do cilindro é a distância entre os planos. Note o seguinte, que pelo que a gente já viu anteriormente, a gente já viu o seguinte, a gente já estudou prisma, e isso aqui mas geralmente, né, todo prisma é um cilindro em que a base, ou seja, aquela figura F ali contida no plano gama, é um polígono. Quando a figura F é um polígono, o cilindro vai ser o prisma. Então todo prisma é um cilindro. De posse disso, a gente consegue fazer, embora não faça sentido, em geral falar de faces, isso faz muito resultado. E muitos resultados que foram provados para prismas são provados do mesmo jeito, da mesma forma para o cilindro. Como por exemplo essas 2 proposições seguintes,
que diz o seguinte, que qualquer plano paralelo à base determina no cilindro uma figura congruente à base. Então, essas duas figuras aqui, F e F', essas duas figuras aqui, as figuras F e F', você consegue provar da mesma forma que a gente fez lá para prismas, que essas duas figuras são congruentes. Além disso, o volume de um cilindro, é igual ao produto da área da base pela sua altura. Em particular, o volume de um cilindro, né? Aqui faltou, esse aqui é de um cilindro. Não é de um cilindro qualquer, é de um cilindro circular de altura H e raio da base R é πr ao quadrado. Isso aqui é fácil de ver, dado que isso aqui é a área da base, né, desse círculo de raio R, que é πr ao quadrado, então é a área da base vezes a altura. Além disso, conforme a gente viu lá em prismas, a gente consegue também falar de área total. A área total da superfície de um cilindro é igual à soma das áreas de suas bases mais a área de sua superfície lateral. E da mesma forma que a gente fez lá para os prismas, e aqui intuitivamente pode ser imaginado, o cilindro circular ele pode ser imaginado como uma folha de papel que foi enrolada ao longo da borda da base do cilindro e colada no final, a gente consegue provar essa proposição aqui facilmente, que nos diz o seguinte, que a área lateral de um cilindro circular reto, então tem que ser cilindro circular reto, é igual ao produto do perímetro de sua base pela sua altura. Então eu tenho isso aqui, tá bom? Então vocês conseguem provar isso aqui bem de modo análogo ao que a gente fez. Além disso, eu tenho a definição de cone. Então um cone K, tendo como base uma figura plana F e como vértice um ponto P, situado fora do plano de F, é a reunião dos segmentos de F que liga o ponto P a pontos da figura F. Então, intuitivamente, eu vou ter... Intuitivamente não, é uma representação disso aqui. Eu vou ter uma figura aqui é a figura. Vou ter um ponto aqui, um ponto que está fora dessa figura, que não está no plano que está contida essa figura. E quando eu ligo todos os pontos de F ao ponto P, os pontos de F ao ponto P, então quando eu tenho essa representação aí, isso aqui é o que a gente vai chamar de cone K. Então isso aqui é o nosso cone, K. Pronto, isso aqui é o nosso cone K. A figura F é dita base, ou seja, essa figura aqui vai ser a base. Essa figura aqui vai ser a base do cone. E o cone é limitado por sua base e por sua superfície lateral. A distância do ponto P ao plano da base é dita a distância, né? Então, esse aqui é a distância. Então, da mesma forma que acontece lá para prismas, as pirâmides são cones cujas bases são polígonos convexos. Um cone é dito circular quando sua base é um círculo. Um cone circular é reto quando a projeção vertical sobre o plano de sua base coincide com o centro do círculo que constitui sua base. Esse aqui, por exemplo, essa representação aqui não é de um cone circular reto, ou não é de um cone reto, né? Em particular não é, se essa figura aqui for um círculo, não seria um cilindro, um cone circular reto. Além disso, conforme a gente mostrou lá para pirâmides, eu consigo provar resultados análogos para cones. Então, se o plano corta o cone K e é paralelo à sua base, então ele determina um cone menor, K', que é semelhante ao original, sendo a razão de proporcionalidade igual ao quociente entre as suas alturas, H e H'.
dos cones K e K', respectivamente. Além disto, temos que o quociente entre o cone K e o cone K' é o quociente entre as alturas elevado ao quadrado. Então eu tenho isso aqui. Da mesma forma, eu tenho a seguinte proposição. Ela nos diz que se dois cones têm alturas iguais e se suas bases têm a mesma área, então eles têm o mesmo volume. Aqui a gente usa fortemente um princípio. Isso aqui a gente, assim como a gente provou lá para pirâmides, aqui a gente usa o princípio de Cavalieri para provar esse Cavalieri, né? Então esse aqui é o princípio de Cavalieri. Então a gente usa fortemente o princípio de Cavalieri. Princípio de Cavalieri. Então aqui eu não vou escrever não. Princípio de Cavalieri. E aí, da mesma forma que eu tenho lá, que eu tenho para as pirâmides, eu também tenho que o volume de um cone, o volume de um cone é igual a 1/3 do produto da sua área, né, da área de sua base pela a altura. O volume de um cone circular é igual a 1/3 de πr ao quadrado. Πr ao quadrado é a área da base, né? Eu tenho um círculo lá, vezes a altura. A área total de um cone é igual à soma da área de sua base mais a área da sua superfície lateral. Onde a sua superfície lateral, a gente pode calcular ela como sendo a área de um setor circular. Então, utilizando essas informações, nós conseguimos provar que a área lateral de um cone circular reto de altura h, cujo raio da base é r, é dado por essa expressão aqui, que nos diz que é πr vezes a raiz quadrada de h ao quadrado mais r ao quadrado. Então eu tenho isso, é bem fácil. Olha isso. Por fim, nós chegamos à última estrutura que a gente vai ver em geometria espacial nesse curso aqui, que é a esfera. Então, uma esfera de centro O e raio R é o conjunto dos pontos do espaço cuja distância ao ponto O é menor ou igual do que R. Então, isso aqui é uma esfera, né? Então, uma representação, né, grosseira da esfera está aqui. Então, eu tenho uma esfera. Então, essa esfera aqui. Isso aqui é uma esfera de centro O, que é o meu centro, e raio R. Então, tá aqui. Isso aqui é minha esfera, né? Daqui a pouco a gente vai ver uma coisa melhor do que ela aqui. Então, a gente vai começar a deduzir a seguinte proposição, que o volume de uma esfera de raio R é igual a 4/3 de πr ao cubo, né? Então, isso aqui é bem construtivo. Então, a gente vai considerar um cilindro reto. Então, considere um cilindro reto, cilindro reto, cuja base é um círculo. Então, cuja base é um círculo, cuja base é círculo, um círculo de raio R, e a altura desse cilindro é igual ao diâmetro, é igual a 2R, tá bom? É igual, e a altura é 2R. Então eu tenho um cilindro aqui. Agora imaginemos a esfera posta em repouso, né, dada em repouso, a esfera repouse sobre o plano horizontal no qual está contida a base desse cilindro. Dada repouso sobre o plano horizontal no qual está contida a base do cilindro, no qual está contida
a base do cilindro. A base do cilindro. Essa é a figura. Essa é a representação. Então aqui eu tenho uma esfera de raio R e aqui eu tenho um cilindro. O cilindro aqui, esse cilindro aqui, ele mede R aqui. Ele tem medida R e aqui a altura dele é 2R. A medida aqui é 2R, tá bom? A gente vai chamar o eixo do cilindro, então é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai ser dito eixo do cilindro. O eixo do cilindro. O eixo do cilindro. O segmento vertical de comprimento é igual à altura. Então, isso aí mede igual à altura. E converte-se no centro do círculo, que constitui a sua base. Eu vou considerar P o ponto médio desse eixo aqui. Então, eu tenho P, esse ponto médio aqui. P é esse meu ponto médio. E sobre esse P aqui, eu vou construir dois cones, né? Então, é justamente, eu vou construir esses dois cones aqui. Então, eu vou ter esses dois cones aqui. O cone em vermelho aqui. Eu vou desenhar esse cone aqui. Pronto. Eu tenho meu cone vermelho. Pronto. Esse é um cone. Tá aqui o eixo, né? Tá aqui a base. E eu vou considerar esse outro cone aqui, ó. Tá bom? Então, eu teria dois cones. Aí. Pronto. Teria esses dois cones. E aqui é meu ponto P. E aqui é meu ponto P. Pronto. Agora vamos focalizar a nossa atenção no sólido aí, tá bom? Então, o sólido T, ele vai ser limitado exteriormente pela superfície lateral do cilindro e interiormente pelos dois cones. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, aqui é a minha esfera, vamos focar a atenção agora nesse desenho aqui de cima. Aqui vai ser a esfera, aqui vai ter os meus dois cones. Essa figura representativa entre esses dois cones aqui, com esses dois cones unidos pelo vértice, se chama clepsidra. E o sólido que eu estou considerando, ele é limitado exteriormente pela superfície lateral do cone e interiormente pelos dois cones. Então o volume desse sólido, então vejamos quem é o volume desse sólido aqui do lado direito, né? O volume da anticlepsidra. O volume desse sólido, ele nada mais é do que a diferença entre o volume do cilindro, então vai ser a diferença entre o volume do cilindro menos duas vezes o volume de cada cone desse, menos o volume dos dois cones. Quando fizer essa conta aqui, o volume do cilindro, desse cilindro aqui, ele é área da base, então a área da base é πr ao quadrado, vezes a altura, 2R, menos duas vezes o volume de cada um desses cones, que é 1/3 da área da base, vezes a altura. Então, isso aqui vai me dizer o seguinte, que aqui eu tenho 4π R3 menos 2/3 de π R3. E quando eu fizer esse volume aqui, eu vou encontrar que esse volume aqui, 4 não, né? Aqui, desculpa, aqui é 2, né? 2πr ao cubo. Quando eu fizer essa conta aqui, né? Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar 4πr ao cubo sobre 3. Então, tá aqui o volume. Esse é o volume desse sólido que tem aqui. Esse é o volume desse sólido que tem aqui. O que nós vamos fazer agora é considerar agora, a gente vai considerar o seguinte, a gente vai ter que mostrar que quando eu secciono por planos paralelos à base do cilindro, desse cilindro aqui, né, do lado direito, tanto quanto da esfera, essas áreas têm a mesma seção. E aí, pelo princípio de Cavalieri, a proposição está mostrada, né, está aprovada, né, porque eu construí um sólido que quando eu secciono ele
por planos que são paralelos à base, esses planos têm a mesma área do mesmo plano que secciona a esfera na mesma altura. Então, vamos considerar que o plano gama seccione a esfera e a anticlepsidra, né? A anticlepsidra nessa altura H aqui, tá bom? Pronto. Seccionei ao longo disso. É claro que aqui eu não vou considerar o que está fora. Então, o que eu vou considerar aqui, do lado direito, ou seja, na minha clepsidra, é esse raio aqui. É apenas o que está rachurado aqui, ó. Apenas o que está rachurado de amarelo aqui é o que eu vou considerar. E quanto é que mede esse raio aqui? Quanto é que mede esse raio aqui? Né? Quanto é que mede essa área dessa aqui? Isso aí mede... Justamente, se você for calcular, isso aqui é um círculo, né? Não é um círculo. Vamos considerar primeiro aqui. Quanto é que mede esse raio aqui? Me desculpa. Quanto é que mede esse raio aqui? Esse raio aqui, ele nada mais é do que a raiz quadrada, né? De R ao quadrado menos H ao quadrado. Pronto. Então, do lado direito, a minha esfera S. A minha esfera S é seccionada por um círculo de raiz quadrada de R ao quadrado menos H ao quadrado. Então, quanto é que mede essa área aqui? Essa área aqui da esfera, né, a área do círculo, a área dessa região que está na esfera, ela é dada por π R ao quadrado. Então, R ao quadrado é R ao quadrado menos H ao quadrado. Isso aqui ao quadrado. Isso aqui vai me dar justamente π, que multiplica R ao quadrado menos H ao quadrado. Contudo, do lado direito, agora sim, eu vou considerar na anticlepsidra, eu vou considerar apenas essas regiões aqui que estão rachuradas, aqui em amarelo. Essas regiões, esse círculo aqui rachurado em amarelo. Isso aí é uma coroa circular. Essa coroa circular, ela mede justamente... O raio dessa coroa circular é o R menos H, ou seja, esse raio aqui dessa coroa circular é a diferença, e a área dessa coroa circular nada mais é do que a área do círculo maior, que tem raio R, menos a área do círculo menor, que tem raio H. Ou seja, eu vou a área na anticlepsidra, né? Ou seja, no sólido aqui, esse sólido aqui que eu vou chamar um sólido T, a área de T, a área dessa seção, quando eu faço no T, ela nada mais é do que a área do círculo maior, que tem a raio R, menos a área do círculo menor, que tem raio H. Isso aqui vai me dar π R ao quadrado menos H ao quadrado. Ou seja, eu tenho dois sólidos, quando eu secciono eles por um plano que é paralelo às suas bases, na mesma altura, eles determinam uma área uma seção de mesma área. E pelo princípio de Cavalieri, então o volume desses dois sólidos são iguais, ou seja, o volume do sólido T, então pelo princípio de Cavalieri, o volume do sólido T, ele é igual ao volume da esfera de raio R. Então, o volume da esfera é justamente o que a gente quis provar. 4πr3 sobre 3. 4 terços de πr ao cubo. E isso aqui finaliza a nossa prova dessa proposição. Então, o volume da esfera é isso. Além disso, eu tenho como uma proposição final, nos diz que a superfície de uma esfera de raio R é 4πr ao cubo. Isso aqui fica como exercício para vocês provarem, tá bom? Isso aqui fica como exercício para vocês provarem. No material tem uma ideia intuitiva, mas isso aqui fica como um exercício aí para vocês. Então, desejamos a todos bons estudos. A gente finaliza essa primeira parte. Resta a parte da prova de relação de Euler. E o próximo vídeo já vamos tratar de geometria projetiva, tá bom? Pelo menos o arcabouço
arcabouço não, as preliminares da geometria projetiva. Desejo a todos bons estudos e até a próxima, pessoal.